Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando esse projeto de Veredários de número 6, sobre o impacto das notícias do terremoto na Itália e também em Mianmar, pois estes acontecimentos são um aviso de que todo este mundo está sob condenação e não há estabilidade nessa terra. Nas semanas anteriores só se falava em Olimpíadas, todos estavam eufóricos, parecia que tudo era alegria e contentamento, mas apenas terminou as Olimpíadas, a terra tremeu fortemente para nos lembrar que neste lugar, embaixo do sol, tudo é instável. Precisamos desesperadamente de Deus, ainda que muitas pessoas não o admitam. Porém, os fatos estão aí, gritando para os surdos que não são. Preparem-se. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Esse terremoto foi de madrugada e muitas pessoas morreram enquanto dormiam. Porém, a pergunta que se impõe é essa: quantos estavam preparados para a eternidade quando foram deitar-se na noite anterior? E isso nos traz de novo a pergunta que não quer calar. Será que estas pessoas tinham ouvido falar de Jesus um dia? Ou estavam presas apenas pela imposição de uma religião morta? Por isso a igreja precisa sair para o mundo e anunciar a Cristo. Quero chamar a atenção para mais um país em especial, Papua Nova Guiné, situada no leste da Indonésia, ligeiramente ao sul do Equador. O país compreende a maior parte oriental da ilha de Nova Guiné, que é a segunda maior ilha do mundo, e também muitas ilhas menores no norte e leste que fazem a nação de Papua Nova Guiné. Tem cerca de 1000 povos diferentes, falando cerca de 862 línguas. Etnicamente e linguisticamente é o país mais complexo do mundo, cujas culturas têm sido moldadas pela geografia, sucessivas imigrações, feitiçaria, medo e guerra, e mais recentemente pelo cristianismo, colonialismo e Segunda Guerra Mundial e modernismo. O Evangelho entrou aí pelo menos há 120 anos, primeiro ao longo da costa e depois no interior, e finalmente nos últimos 40 anos para as terras altas. Praticamente todas as tribos foram alcançadas. Em algumas houve movimentos em massa para o cristianismo. Hoje 96% se dizem cristãos, mas a pronta aceitação do Evangelho tem resultado em um cristianismo nominal e superficial, na maioria sem uma transformação radical das crenças e valores básicos.
O verdadeiro discipulado é uma necessidade urgente em algumas áreas. Já existe uma desilusão e uma volta aos costumes tradicionais, embriaguez, jogo, seitas e sincretismo. Portanto, é necessário orar pelos seguintes motivos. Primeiro, um reavivamento nacional das igrejas ali radicadas. Segundo, preparação urgente de líderes e ensinadores. Terceiro, erradicação do analfabetismo. Quarto, tradução da Bíblia para quase todas as línguas e dialetos. Quinto, eliminação das rivalidades denominacionais. Enfim, um trabalho gigantesco que somente uma igreja cheia do Espírito Santo pode fazer. Vamos orar. Deus eterno, Deus bendito, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande misericórdia, que até aqui nos tens concedido, Senhor, pelas bênçãos, ó Deus eterno, pela saúde, Senhor, e pela paz que gozamos neste país. Abençoa a tua igreja, Senhor, neste lugar. Desperta os teus servos. Deus poderoso, abençoa aqueles que ouvem este programa, Senhor. Abençoa eles, ó Deus, para que eles possam compreender a urgência deste momento, ó Deus eterno, e possam decidir-se, ó grande Deus, a te servir de uma forma melhor. Abençoa aquelas pessoas lá na Itália, Senhor, que foram atingidas por aquele terremoto. Tem misericórdia daquele país, Senhor. Tem misericórdia daquelas cidades, ó Deus eterno. Envia a tua palavra, Senhor, poderosamente sobre eles. Abençoa também Papua Nova Guiné, Senhor. Tem misericórdia daquele país, ó Deus eterno. Levanta ali, Senhor, pessoas que têm a vocação para o ensinamento, ó Deus eterno, para orientar a tua igreja, para orientar os teus servos, Senhor, para qualificar o teu povo naquele lugar, ó grande Deus. Tem misericórdia deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Iniciando este período de louvores, vou entoar o número 56 do Inário Veredários. Está perto o dia de Cristo vir, eu ouço proclamar. A alva já não tardará, eis que vem muito próximo ao alvorar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Sinais preditos da lua e sol em terra, céu e mar, proclamam o breve arrebol, sim, da vinda de Cristo aproximar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. É vinda a hora de despertar, deixando o orgulho vil, fazendo sempre a luz brilhar, conduzindo os perdidos ao redil. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Dando continuidade a esse período de louvor, vamos entoar agora o hino de número 57 do Inário Veredários.
Jesus voltará, com poder voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar com Jesus, a ir para o lar celestial. Vem, pois, que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divina, num lar onde a dor tão atroz, tão cruel, jamais poderá penetrar. Oh, sim, vem morar neste lar com Jesus, fruir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Iniciando esta meditação na palavra, vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no verso 8. E diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém. Esse texto que temos lido é uma continuação do texto anterior, quando Cristo tinha falado sobre falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, e então concluiu dizendo: todas estas coisas são o princípio de dores, ou seja, estes acontecimentos são sinais anunciadores de uma grande mudança a caminho. Quando ele disse isso, o mundo era então muito diferente do mundo moderno em que vivemos. Mas ele falou de acontecimentos que seriam bem notórios nesse tempo vindouro, coisas que todos poderiam ver em todas as partes. A terra está como uma mulher grávida, e que através dos séculos e das eras, esta gestação foi desenvolvida paulatinamente, mas chegaria ao termo em um determinado tempo. E assim como uma gestação normal, quando se aproximasse esse tempo, os sinais se fariam aparecer. E quando fosse bem próximo, as contrações uterinas seriam mais constantes e mais fortes. E se a princípio isso era de vez em quando, ao aproximar-se a hora do parto, ficariam mais próximas e fortes. Pois é, chegamos a esse tempo. Sempre houve desastres naturais, como terremotos e fomes, guerras e todos os tipos de maldade. Mas hoje esses acontecimentos não são mais esporádicos, mas muito mais constantes e com uma magnitude maior. E, além de tudo, existe uma conexão entre os mesmos que a maior parte das pessoas não percebem, pois tudo isso em conjunto com a agitação entre e dentro das sociedades, a globalização da informação, torna possível aquilo que em tempos passados era improvável. Uma sombra se forma, ainda que imprecisa, mas vai se desenvolvendo inexoravelmente no horizonte, que é um governo mundial, com um líder de tamanho poder que jamais se viu em toda a terra. Um império de tal envergadura que será espantoso. A luta pela sobrevivência, a competição exacerbada e uma inclinação para o entretenimento dessas sociedades modernas
as tornam insensíveis e cegas para tudo isso. Exatamente como está escrito em Mateus, no capítulo 24, nos versos de 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Dizem que a história é cíclica, e que em cada geração as mesmas coisas voltam a acontecer, sem que as pessoas tenham se tornado mais sábias para evitar o desastre. E são surpreendidas da mesma forma que os seus antepassados o foram. Enquanto a estrada é pavimentada para esse espantoso líder, cuja sombra já se projeta imponente no horizonte mundial, as pessoas seguem com as suas vidas praticamente alheias a tais fatos. No tempo de Noé, tais sinais continuaram por mais ou menos 100 anos. Aquela geração ficou tão endurecida que nem mesmo quando os animais começaram a entrar na arca tiveram a menor percepção da proximidade do perigo. Hoje nós estamos na mesma situação. Tantos e tantos acontecimentos. E as pessoas estão completamente alienadas. Então Jesus concluiu tudo dizendo: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Embora Noé os avisasse continuamente por tanto tempo, pois a Bíblia o chama de pregoeiro da justiça, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Ainda assim permaneceram insensíveis. Hoje estamos vendo o mesmo fato acontecendo. Quando saímos para evangelizar e dizer às pessoas que Jesus as ama e quer salvá-las, vemos essa insensibilidade que Noé viu naqueles dias, estampada na face das pessoas. E o pior é que, aos que se dizem filhos de Deus e que dizem conhecer a verdade, estão na sua maior parte de mãos dadas com o mundo, andando com a maior displicência, dizendo com as suas atitudes: o meu Senhor tarde virá. Mateus 24, verso 48. E também são guiados por líderes que lhes dizem as palavras que o homem rico, da parábola do capítulo 12 de Lucas, disse para a sua própria alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, bebe, come e folga. Ou seja, confirmam estas pessoas na avareza, preguiça e no sibaritismo, não os exortando para usar estas coisas com os pés calçados e o cajado nas mãos, prontos para partir, e que não se apeguem a nada que não queiram deixar em um momento, pois aqui somos peregrinos e estamos longe do lar. Não temos aqui lar permanente. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo perece. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Mas o que vemos hoje são igrejas que não mais se preocupam com uma palavra de conteúdo e clara, pois os seus líderes não estudam as Escrituras, nem buscam melhorar os seus conhecimentos e aprimorar os seus espíritos, contentando-se com a rotina em que se acostumaram. E também a semelhança dos seus seguidores, estão criando raízes neste mundo e andam procurando uma boa vida para si e para os seus. Não percebem que este mundo está sob condenação e a sentença já foi dada. É preciso avançar, deixando para trás tudo que nos embaraça e avisar a todos que Cristo virá em breves dias buscar a sua igreja. Mas não é só avisar, mas sair para as praças, ruas e valados,
em busca de mais alguém, pois o rei disse que ainda há lugar. E se os líderes não derem um exemplo na frente do rebanho, não será possível motivar as ovelhas para avançarem em direção ao campo de batalha, para lutar pelo Evangelho, pois a vitória só acontece para aqueles que combatem. A falta de coragem das ovelhas é diretamente proporcional ao medo e à preguiça dos seus líderes. Por isso Jesus Cristo disse: assim será também na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e verso 39. Mostrando que no fim dos tempos estes fatos seriam uma realidade bem expressiva. Prezado irmão e amigo, os indícios dessa situação são bem visíveis. Por isso o mundo marcha em grande pressa para o cumprimento dessas palavras. Não sei quanto tempo ainda teremos, mas uma coisa é, que seja quanto tempo for que restar, ou que reste, é preciso aproveitá-lo. Não mais se demore, mas coloque-se à disposição do Mestre e saia fora do arraial. Levante a bandeira do Evangelho. Prepare-se e se aprimore da melhor forma possível. Avance em direção à vitória, pois em Jesus temos a garantia de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12 e verso 43. Pois é, meu prezado amigo e irmão, que tem ouvido estas palavras, eu tenho a plena consciência de que nós estamos nos derradeiros momentos da manifestação da graça de Deus sobre este planeta, sobre esta terra. Já estamos praticamente na finalização da dispensação da graça. Muito brevemente a igreja vai ser recolhida, arrancada deste mundo para ir para a glória, onde Jesus Cristo está. Mas antes que isso aconteça, é preciso avisar as pessoas que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. É preciso avisar para eles que a porta da salvação será fechada em breves dias. É preciso avisar-lhes que em Jesus Cristo há salvação e que após a retirada da igreja desta terra, esta terra entrará em grande convulsão e grande sofrimento. Mas para isso é necessário que se saia pelas praças, pelas ruas, pelos valados, para avisar essas pessoas. A igreja não pode continuar dentro de quatro paredes, como tem feito até então. Agora é uma época de ação, é uma época de agir sobre o comando do Espírito Santo e sob a orientação da palavra. Por isso, prezado amigo, você que me ouve neste momento, está incluído nessa chamada. Saia para pegar o Evangelho, compre folhetos, distribua folhetos, fale para as pessoas que Jesus Cristo as ama. Não perca mais tempo. Decida-se isso ainda hoje, o mais rápido possível, porque o tempo se esgota rapidamente. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrando esse período de louvores, vamos entoar o hino de número 134 do Inário Veredários. Jesus à terra voltará com grande majestade e neste mundo exercerá suprema potestade. Saudai o Rei celestial que toma aqui poder real. Saudai o Rei em seu fulgor, Jesus, Deus Santo e bom Senhor. Jesus dará justiça e paz, feliz será seu povo. Ó seu reinado gozo traz ao mundo feito novo.
Saudai o Rei celestial, que toma aqui poder real. Saudai o Rei em seu fulgor, Jesus, Deus Santo e bom Senhor. Os santos céus lá fruirão o seu amor paterno. Os príncipes e reis virão servir ao Rei eterno. Saudai o Rei celestial, que toma aqui poder real. Saudai o Rei em seu fulgor, Jesus, Deus Santo e bom Senhor. Despedindo-me, te digo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.